Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante, foi a palavra que nós lemos nessa noite. E eu já quero falar para toda a igreja, aleluia Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que a suprema excelência da caridade, eu quero falar para a igreja que a base de tudo, irmãos, a base de tudo e para qualquer coisa é o amor. É o amor. Você vai compreender isso. A base de tudo é o amor. É por isso que Paulo escreve esta carta, e nesses capítulos ele começa a falar sobre os dons espirituais. Sobre os dons espirituais. E aí ele fala muito sobre o batismo no Espírito Santo. Porque quando o crente é batizado no Espírito Santo, não é qualquer batismo, batismo farjuta que acontece por aí de muitas pessoas, porque muitas pessoas têm o interesse de falar em línguas. Tem muitas pessoas que têm o interesse de falar em línguas e acham que falar em línguas é muita coisa. Quando você é batizado no Espírito Santo, sim. Eu vou explicar o porquê. Porque o batismo no Espírito Santo faz aumentar dentro de nós o amor, o desejo de estar mais perto de Deus, de ser amigo de Deus. Não é de falar apenas em língua, não. É de ser amigo de Deus, é de estar perto de Deus. Você vai entender que a pessoa, para ser batizado no Espírito Santo, ele precisa estar limpo do mundo. Ele precisa estar separado do mundo. Ele precisa estar separado. E quando ele se separa do mundo, aumenta a sua comunhão com Deus. E aí a pessoa vai cada dia tendo mais comunhão, mais intimidade com Deus, a ponto de ser tão íntimo de Deus, que ele recebe de Deus esse selo, o batismo do Espírito Santo. Já existe muitas pessoas que, não conhecendo a Deus, muitos deles começam a falar em línguas e se emociona pensando ser batizado no Espírito Santo. Mas as atitudes, as obras, o agir da pessoa revela que ele ou ela não é batizado com o Espírito Santo. Porque são atitudes de quem não tem o Espírito Santo. E uma das provas maiores de quem é batizado no Espírito Santo é o amor. Porque ele aumenta a sua comunhão com Deus. Ele aumenta o desejo de orar, aumenta o desejo de jejuar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, de ser sincero, de ser verdadeiro. Isso é do crente que tem comunhão com Deus, é do crente que tem amor. É difícil, irmão, falar sobre amor, porque hoje a igreja do Senhor ela passa por um momento tão difícil na terra, que muitos não têm mais nesse discernimento, o que é o amor. E nós vamos bater um pouco hoje nisso. Sem amor,
acaba em separação. Você vai entender. A falta do amor traz a separação. Por exemplo, no casamento, quando o amor vai embora, vem o desejo de separar. Porque a ausência do amor traz a presença da discórdia, do desentendimento, da contenda, das brigas. Então, quando o amor desaparece, aparece as brigas, aparece as contendas, aparece as discórdias. E isso vai fazendo com que um vá se distanciando do outro. O crente na igreja, quando ele vai perdendo o amor, ele vai se distanciando de Deus. Ele vai se distanciando das orações. Ele vai se distanciando das consagrações. Ele vai se distanciando da Bíblia. Ele vai se distanciando dos cultos. E essa distância acaba levando a uma separação. Por quê? Porque a intimidade, ela vai sumindo. A intimidade com Deus, ela vai sumindo. Você vai deixando de ser amigo de Deus. E o que acontece? Aquele espaço que vai ficando vazio, o inimigo, o mundo, a carne, começa a querer ocupar esta casa, este espaço. Vai começando a invadir, a entrar. E a pessoa, o que acontece? Ela vai aceitando, ela vai abraçando. Sabe por quê? Porque aquele que era a sua proteção, você está se separando dele, do Espírito Santo, de Deus. Você está se separando. Então, se você está se separando de alguém, vai aparecer alguém para querer substituir o lugar de quem saiu. Vai aparecer alguém para querer substituir o lugar de quem saiu. Agora, igreja de Deus, presta atenção. Se você separa do seu esposo, da sua esposa, pode ser que venha outro que venha substituir, que possa até, sei lá, te fazer feliz. Mas a única separação que não tem ninguém igual para substituir é a separação do crente para com Deus. Não existe ninguém que possa substituir na nossa vida o lugar de Deus para fazer o que Deus faz. Para fazer o que Deus faz. Alguém para substituir o lugar de Deus na nossa vida tem, mas para destruir o que nós somos ou o que nós temos. Você está entendendo, irmãos? Então, quando o crente ele começa a se separar de Deus, ele começa a ter comunhão com outras coisas: o mundo, o pecado, a mentira, a vaidade, o orgulho, a soberba, a avareza e muitas coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele consegue preencher todo o nosso ser. Ele consegue. O Espírito de Deus, ele consegue preencher todo o nosso ser e nos consolar, porque a Bíblia diz
que o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Então ele consegue preencher todo o nosso vazio e nos consolar. Mas a ausência dele na nossa vida, aí aparece um bocado de cãozinho, um bocado de capeta, e mesmo assim ainda deixa nós tristes. Vem a mentira, vem o engano, vem a contenda, vem a prostituição, vem 1001 cãozinho para querer substituir o lugar do Espírito Santo. Aí você corre para cá, corre para ali, corre para lá, faz isso, faz aquilo, se mexe para cá, mas vai viver sempre triste, porque ninguém consegue preencher o teu ser, assim como o Espírito de Deus, e trazer alegria para a tua vida. Vamos observar, o Espírito Santo, ele alegra o crente na dor. O Espírito Santo, ele alegra o crente na escassez. O Espírito Santo alegra o crente na prisão. O Espírito Santo, ele alegra o crente em qualquer situação que ele esteja enfrentando. Ele consegue preencher e consolar. Na ausência do Espírito Santo, não tem amigo, não tem família, não tem dinheiro, não tem posição, não tem cargo. Você está entendendo? Não tem nada que consiga preencher o vazio daquele que está vazio do Espírito Santo. Você observa que o médico, ele muitas vezes tira a sua própria vida. O juiz também faz isso. O promotor também faz isso. Um advogado também faz isso. Você está entendendo? E muitos outros que são renomados, que têm bons cargos e grandes salários, propriedades e muitos bens financeiros, e chega a tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele tem financeiramente abundância, mas é vazio de Deus. E se não tem o Espírito Santo, não tem amor. Se não tem o Espírito Santo, não tem amor. Aí muitas vezes você vê o crente chegando na igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas ele não tem ânimo para dar um glória a Deus. Ele não tem ânimo para chegar na igreja, dobrar o seu joelho e fazer uma oração. Ele não tem ânimo para chegar cedo na igreja, ele quer chegar tarde. Ele não tem alegria de se levantar pela manhã e fazer um jejum. Ele não quer perder tempo com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele está vazio do Espírito Santo. Ele está vazio de Deus. E por que ele está vazio de Deus? Porque ele abriu a oportunidade para que o mundo entrasse na sua vida. Ele abriu a oportunidade para que o pecado entrasse na sua vida. Glória a Deus. E aí eu quero dizer para você o seguinte: pastor, mas você pode me apontar alguém? Não, não posso apontar alguém, mas eu posso dizer que isso está no meio da igreja, no meio do departamento de senhora, no meio do departamento de mocidade, no meio do departamento de música, no meio do departamento de obreiros. Você está entendendo? Está com certeza. Tem aqueles que estão preocupados em buscar o Espírito de Deus. Tem aqueles que estão preocupados em ler a palavra, em consagrar sua vida, em viver em temor, em viver em obediência. Mas tem aqueles que só estão preocupados mesmo de viver livre, fazendo a vontade que o mundo lhe oferece. Às vezes, dentro da igreja, a gente conserva uma certa aparência
que não é a realidade do que existe em nossa vida. No trabalho nós somos outra pessoa. Em nossa casa somos outra pessoa. Sabe por quê? Pela ausência do Espírito Santo em nossa vida. E se nós temos a ausência do Espírito Santo, falta em nós amor. E se nós não temos amor, nós vamos aceitar o que vier pela frente. Diga a glória a Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Então, a base de tudo, vamos dizer, o alicerce para uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de sucesso, é o amor. É o amor. Eu estou falando de amor. Eu não estou falando de avareza. Estou falando de amor. Amor. O que é amor? Eu zelar esse microfone porque eu preciso dele todos os dias. Eu não vou jogar. Eu não vou deixar ele jogado. Eu vou cuidar dele. Porque eu amo ele. Porque eu dependo dele. Porque eu preciso dele. Amor é eu saber cuidar da minha roupa. Eu não vou deixar de qualquer maneira, porque eu preciso dela, eu uso ela. É cuidar dos meus calçados. Amor é eu cuidar da minha casa para ela não cair sobre mim. Amor é eu cuidar do meu casamento, do meu relacionamento. Amor é eu cuidar de cada um da igreja. Amor é eu valorizar aquilo que está em minha volta e que me pertence. Dá uma glória para Jesus. Isso é amor. Isso é amor. Mas para que este amor verdadeiramente exista em mim, eu preciso estar limpo do mundo, separado do mundo. Sabe por quê? Porque quando eu estiver limpo do mundo e separado do mundo, o Espírito de Deus habita em mim. E se o Espírito de Deus habita em mim, eu vou ter esse desejo de valorizar, de cuidar, de amar, de respeitar. Se o Espírito de Deus não habita em mim, eu vou pela ordem do mundo, pela vontade do mundo, e não pela vontade de Deus. Aí o que o mundo me oferece, é claro, eu vou aceitar, eu vou abraçar, porque eu estou sendo dominado por ele. Mas se eu estiver sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus, o mundo vai me oferecer, mas eu vou rejeitar, porque eu estou sendo dominado pelo Espírito Santo. Então eu vou amar aquilo que Deus me oferece. Como diz a palavra, eu vou receber as coisas que vêm de cima e não as que são da terra. Aleluia, Jesus. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. E se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou amar aquilo que vem de Deus e não o que vem do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Para quê? Para me manter a minha comunhão com Deus. Para me manter a minha comunhão com a palavra. Para me manter a minha comunhão com as orações, com as consagrações, com o meu jejum, com a santidade. Para me manter o meu casamento, para me manter a minha família, para me manter o meu ministério, para me manter a minha comunhão com vocês. Glória a Deus. Eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. E se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho amor. Se eu não tenho amor, eu não estou nem aí. Eu vou fazer o que dá na cabeça. Primeira oportunidade, eu me jogo dentro. A primeira oportunidade, eu pulo para cima. Sabe por quê, irmão? Porque falta em mim o amor. Diga a glória a Deus. Se eu não tenho amor, eu espanco. Se eu não tenho amor, eu me separo. Se eu não tenho amor, eu mando embora. Você está entendendo? E o amor, irmão, ele atua em todas as áreas. Ele atua em todas as áreas. No teu trabalho. Se você não tiver amor pelo teu trabalho, você não consegue exercer um bom trabalho. Se você não tiver amor no seu casamento, que hoje é o que mais acontece,
é que muitos, eu até vou entrar nessa parte agora, é que muitos casamentos estão se desmoronando, sabe por quê, irmão? Porque diz que casa por amor, mas não casa por amor, casa por atração. É o desejo apenas de conhecer um ao outro. Mas depois que casa, descobre que o amor ficou na casa do pai, ficou na casa da mãe. Não levou para dentro de casa, não levou para o seu relacionamento, não levou para o seu casamento. Ficou na casa do pai, ficou na casa da mãe. O pai, a mãe, os irmãos, a família é mais importante do que o cônjuge. O amor ficou lá. Aí diz, não, eu vou lá para a casa da minha mãe. Não, eu vou lá para a casa do meu pai. Não, eu hoje vou passar. Não, você quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar de ir na casa da minha mãe para ficar com você. Porque não descobriu ou não desenvolveu, foi precoce aquele amor, aquela união, aquele casamento. Na verdade não existia amor. Foi uma atração, apenas o desejo da carne. E é por isso que a igreja hoje está desmoronando. É porque não existe esse verdadeiro amor para com o Senhor. Você está entendendo? Aceitou Jesus, mas viveu um momento precoce, não desenvolveu este amor. Você está entendendo? Não desenvolveu esse amor. Então no dia que sente de ficar em casa, eu vou ficar em casa. Eu não estou com vontade de ir hoje para a igreja. No dia que sente de não participar da consagração, eu não vou não, que eu não estou com vontade de ir para a consagração hoje. No dia que é para ir para o ensaio, eu não vou não, porque hoje eu não estou afim de ir para o ensaio. Eu não vou para o culto hoje, porque eu não estou afim de ir para o culto. Eu não vou para a Santa Ceia hoje, porque eu não estou afim de ir para a Santa Ceia. Porque aceitou Jesus, mas não deixou o Espírito de Deus lhe guiar, não deixou o Espírito Santo lhe dominar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Continua vivendo os seus próprios desejos, continua vivendo as suas próprias vontades, e ainda abre a boca e diz assim: eu não vou estar na igreja só para agradar o pastor, não. Eu vou para a igreja no dia que eu quero, pois eu não sirvo a homem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É porque não tem o Espírito de Deus para entender que você não está aqui para agradar o pastor Davi, mas sim para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando a gente deixa o amor de Deus invadir o nosso ser, quando a gente deixa o amor de Deus invadir a nossa mente, o nosso coração, a gente passa a amar os nossos irmãos, a gente passa a amar a igreja, a gente passa a amar a oração, o culto, aliás, os cultos, a palavra, essa comunhão, esse ajuntamento, essa confraternização, a gente passa a amar e a gente não consegue se distanciar. A gente quer estar junto, a gente quer estar no meio, a gente quer abraçar, a gente quer viver, a gente quer vivenciar. Porque o que está dentro de nós, a Bíblia diz que é maior do que o que está lá fora. O que está em nós, o que está dentro de nós, é maior do que o que está lá fora. Mas infelizmente, tem pessoas querendo substituí-la. Tem pessoas achando que vai encontrar a alegria lá no meio da família, lá no meio dos amigos, lá no meio dos parentes. Glória a Deus. Tem pessoas achando que vai encontrar paz lá no mundo, lá no pecado, lá na vaidade, lá nas coisas erradas. Tem pessoas achando que vai ser preenchido com os conselhos que vêm da parte dos amigos e não da parte de Deus. Tem pessoas que acham que o certo é aqueles conselhos que vêm lá dos parentes, lá da família, mas não a união entre o seu cônjuge, na sua casa, com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. E isso vai criando uma crosta, isso vai criando um impedimento, e daqui a pouco acaba cortando a corrente, a comunhão, o sinal. Você está entendendo? Por causa do impedimento. Você está entendendo, meus irmãos? Nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado e saber de fato e de verdade o que é que nós
temos que fazer e como temos que andar e viver na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como a metal que soa, ou como o sino que tine. Passa, vai embora e desaparece, e não fica absolutamente nada. E não fica nada. Glória a Deus. Nós precisamos ter o Espírito de Deus, irmão, e saber o que de fato e de verdade nós precisamos e o que é melhor para a nossa vida. Louvado seja Deus. Nem o filho reconhece a maternidade ou a paternidade se não existir amor entre um e o outro. Nem o filho chega a amar de verdade o seu pai ou a sua mãe se não existir amor da parte dos pais para com ele. Você pode observar, o filho, quando não é amado pelos pais, se torna um filho rebelde, arrogante, prepotente, ignorante, porque ele procura encontrar amor aonde não existe. Ele procura preencher o vazio naquilo que não preenche. Ele procura se alegrar aonde só tem derrota e tristeza. Nenhum casamento se mantém se não tiver valores, se não tiver respeito, se não tiver cuidado, se não tiver reconhecimento, se não tiver afeto, se não tiver comunhão. Mas é porque o meu pai é mais importante do que meu esposo. Mas a Bíblia diz assim: deixará o pai, a mãe, e unir-se-á ao seu esposo, e agora serão dois, uma só carne. Tem muitos casamentos que quem manda dentro de casa é a sogra, é o sogro, é o pai, é a mãe, é a família. Muitas vezes, se o marido chegar e falar alguma coisa dentro de casa, a mulher salta com 10 pedras na mão, ou vice-versa. Para que casou? Se você não queria administrar sua casa? Para que casou se a sua família era mais importante do que o marido que você escolheu, do que a esposa que você escolheu? Por que você não ficou com a sua família? Você só foi criar um problema na vida de mais uma pessoa. Quando você casa, você tem que estar pronto para assumir o seu casamento e saber que a partir dali os dois têm que ter decisões para cuidar da vida. Não é mais a opinião, as decisões da família, não. A decisão da família foi quando você vivia dentro de casa, lá no meio da família. Mas você casou, agora é você e seu esposo, é você e sua esposa, é você e sua família. Agora você está criando uma nova família. E esse sacerdote agora, ele tem que ter sabedoria para administrar sua casa. E essa sacerdotisa tem que ter sabedoria para cuidar da sua família. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. A preocupação dele é ter comunhão com Deus. Paulo disse: eu como prisioneiro do Senhor. Eu como prisioneiro do Senhor. Paulo, ele se sentia um prisioneiro. Ele não estava preocupado se tinha ou se deixava de ter, se ele almoçava ou ficava com fome. Ele chegou a abrir a boca e dizer: eu aprendi a viver os momentos bons e viver os momentos ruins. Eu aprendi a viver em liberdade, mas também aprendi a viver na prisão. Eu aprendi com os sofrimentos. Você está entendendo, meus irmãos? Então nós precisamos aprender. Mas sabe por que Paulo falava dessa maneira? É porque ele diz: eu tenho o Espírito de Deus.
eu tenho o Espírito Santo, por isso eu suporto, por isso eu resisto, por isso eu ajo desta maneira. Quem não tem o Espírito Santo não suporta, irmão. Quem não tem o Espírito Santo não aguenta. Ele explode, irmão. Ele se desespera. Ele faz besteira. Quem não tem o Espírito Santo não perdoa. E quem não tem o Espírito Santo não pede perdão. Você sabia que para pedir perdão, você só pede perdão se você tiver humildade. Se você não tiver humildade, você pode matar, mas não sabe abrir a boca para pedir perdão. Assim é a pessoa que foi atingida. Se ele não tem o Espírito Santo, irmão, ele diz assim, ó: eu morro e vou para o inferno, mas não te perdoo, porque não sabe o que é ir para o inferno, porque não tem conhecimento. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele estava sendo crucificado, presta atenção, ele estava sendo crucificado, e ali naquela hora mais difícil, de agonia, de sofrimento, a Bíblia diz que ele levanta a cabeça e diz: Pai, é muito forte, irmão, isso aqui. Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles, porque eles estão fazendo isso aqui comigo. Eles estão me crucificando. Eles estão me furando. Eles estão querendo me matar, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Você está entendendo? Jesus estava sendo crucificado. E ele estava pedindo para Deus perdoar quem estava ali crucificando. Você sabia que hoje, irmão, é poucos os crentes que dobram o joelho e dizem assim: Jesus, abençoa a vida do meu perseguidor. Jesus, abençoa esses que estão me perseguindo. Jesus, abençoa esses que estão querendo ver a minha queda. Jesus, abençoa esses que estão querendo me destruir. Você sabia que é poucos os crentes que agem dessa forma? E quem age dessa forma, age pelo Espírito. Mas você sabia que são poucos? São pouquíssimos. Mas Jesus, ele deixou o exemplo lá na cruz. Ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Eles estão me crucificando por ignorância. Porque se eles soubessem o que eles estão fazendo, eles não fariam. Eles não fariam. Você sabia que tem muitas pessoas que faz algo por ignorância, por falta de conhecimento, por ignorância. E aquele que está sendo atingido muitas vezes é outro ignorante e diz: eu não te perdoo, eu não vou te perdoar, tu vai para o inferno, mas eu não te perdoo, tu morre, mas eu não te perdoo. E não sabe o peso da falta de perdão, não sabe o peso da falta do perdão. Você está entendendo, meus irmãos? E isso chama-se ignorância. Quem não perdoa e quem não pede perdão é ignorância, é soberba, é orgulho, é um coração longe de Deus. Porque quem está com Deus, irmão, perdoa. Porque a Bíblia nos ensina assim: Pai, perdoa a quem nos tem ofendido. Perdoa a quem nos tem ofendido. A Bíblia diz que nós temos que abençoar. Abençoar e não amaldiçoar. Nós temos que abençoar. Abençoar e não amaldiçoar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Uma auxiliadora vai cear.
Irmão Valdemir, irmão Juraci vão ceiar. O irmão está lá esperando já para dar a ceia de vocês. Glória a Deus. Amém? Você está entendendo? Então, perdoa